Efésios 2:8. Oh, aleluia. Na versão Almeida, revista e corrigida. Aleluia. Assim está escrito. Aleluia. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Porque pela graça sois salvos. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Pode tomar o teu assento nessa noite. Aleluia. Confesso aos irmãos que eu estou bastante feliz nessa noite, pelo privilégio de poder tocar num assunto que eu amo, mas confesso aos irmãos que eu tenho muito temor e tremor em falar disso. Aleluia. Nessa noite eu quero falar sobre a graça maravilhosa. Oh, aleluia. E todos nós falamos da graça. Todos nós tocamos na graça. Estamos vivendo um tempo da graça. E a graça isso, e a graça aquilo, e a graça aquilo outro. Mas se nós perguntarmos para a maioria dos crentes o que é graça, eles terão dificuldade em responder. E por que eu digo isso, irmãos? Porque eu também tinha dificuldade, aleluia, em falar acerca da graça. Aleluia, essa palavra, irmãos, eu comecei a meditar nela provavelmente há uns 6 anos atrás. Aleluia, então esta mensagem, aleluia, é a primeira vez que eu vou falar acerca dela. Aleluia, mas o Senhor me colocou algumas coisas enquanto eu orava, em algumas madrugadas atrás. Aleluia, o Senhor colocou algumas coisas e eu quero repartir com os irmãos. Aleluia, eu não quero falar, aleluia, de A a Z sobre graça, porque eu não vou conseguir, o tempo é impossível. Aleluia, mas eu quero pontuar algumas coisas que o Senhor me falou acerca da graça do Senhor. Aleluia, e a primeira coisa que eu gostaria de falar, meus amados irmãos, aleluia, é justamente o que é graça para nós, o que é a graça do Senhor, aleluia, manifestada sobre as nossas vidas. A maneira mais fácil de você se referir à graça, aleluia, é que a graça do Senhor, em primeiro lugar, ela é um favor imerecido, aleluia, de Deus para conosco. Oh, aleluia, em outras palavras, a graça é algo que Deus dá, é um presente, trazendo para miúdos, aleluia, é o presente mais lindo que a humanidade ganhou, aleluia, na pessoa bendita de Jesus Cristo, aleluia, que foi Deus que enviou. Então é um presente de Deus para a humanidade por intermédio da pessoa de Jesus Cristo, aleluia. Este é o maior exemplo da graça do Senhor, aleluia. E a graça, meus amados irmãos, ela precisou ser acionada, a graça de Deus, ela precisou, aleluia, ser trabalhada no mesmo instante em que Adão e Eva pecaram no paraíso. Ali, quando houve o pecado, Deus criou um plano, Ele criou uma maneira de restaurar a humanidade para si novamente, de restaurar a amizade com o povo, de restaurar as pessoas de volta ao jardim, e ali iniciou o projeto da graça do Senhor, aleluia. Tem muita gente que diz, no tempo da graça, aleluia, dá a impressão de que a graça só veio, aleluia, depois da morte de Cristo na cruz. Isso é mentira, a graça sempre esteve presente, só pelo privilégio de Deus fazer um plano para nos salvar, mesmo nós sendo merecedores do inferno, mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós sendo miseráveis. Isso é a maior prova de que a graça de Deus já estava manifestada, aleluia, no momento em que o homem e a mulher, o primeiro casal, pecaram.
Então graça não é coisa do Novo Testamento. Deus manifestou a sua graça quando Ele abriu o mar vermelho para o povo passar. Aleluia, o povo não merecia que aquele mar se abrisse, mas Deus manifestou a sua graça e abriu. Oh, aleluia, todas as vezes que o Senhor trouxe água do meio da rocha, aleluia, era a graça do Senhor sendo manifestada. O povo não merecia, o povo estava reclamando, o povo estava querendo pepino, o povo estava querendo cebola, o povo estava querendo voltar à escravidão, estava querendo voltar aos tijolos de barro, mas mesmo assim, a graça abundante do Senhor, a graça abrangente, a graça maravilhosa do Senhor dizia: não, vamos mais um pouquinho, vamos andar mais um pouquinho. A graça do Senhor é um favor imerecido por nós. Graça é quando Deus oferece a alguém que não merece uma chance de libertação, de milagre, uma chance de cura para pessoas ruins assim como nós, para pessoas que têm um coração ruim. E quando eu leio o texto de Romanos 3:23, eu encontro uma verdade que diz que todos pecaram e destituídos estamos da glória de Deus. Eu quero começar esta mensagem entendendo e colocando você diante de um panorama, aleluia, que muitas vezes nós não olhamos. Nós temos uma visão mais romântica do Evangelho, aleluia, e muitas vezes essa visão romântica do Evangelho, ela nos turva a nossa verdadeira condição. Eu quero que você compreenda que quando a Bíblia diz que todos pecaram, ela não está forçando a barra, ela não está fazendo algo muito maior do que é, não, ela está sendo correta em dizer que todos nós pecamos e destituídos nós estamos da glória de Deus. Oh, aleluia, não há nada em nós que possa fazer com que sejamos dignos de salvação por nossas obras. Não há nada em nós que possa fazer com que Deus nos leve ao céu, a não ser pelo intermédio de Jesus Cristo. Não há nada que faça com que a gente seja tão bom ao ponto de Deus dizer: não, você não precisa de Jesus, você é bom demais, você é extraordinário, é o amor em forma de guri, aleluia, não tem, você vai ir para o céu, aleluia, não precisa de Jesus Cristo. Esquece, irmão, todos pecaram e nós estamos destituídos da glória de Deus. Eu quero que você compreenda nessa noite que o que nós merecemos é a pior parte do inferno. O que nós merecemos pelos nossos pecados é ser abandonados. O que nós merecemos pelos nossos pensamentos ruins, o que nós merecemos por abrir a nossa boca enquanto nós deveríamos nos calar, aleluia, o que nós merecemos enquanto nós desejamos o mal para pessoas que nos prejudicam, aleluia, para pessoas que nos abandonam, para pessoas, aleluia, que de uma maneira ou de outra acabam pisando em nossos calos, aleluia, nós no nosso íntimo, às vezes nós não externamos isso, nós não falamos isso, mas dentro de nós há um desejo de que aquela pessoa se arrebente, há um desejo de que aquela pessoa caia de alguma maneira, aleluia. Eu quero que você compreenda que isto está intrínseco dentro de nós, é algo inerente, não pode ser separado, é a nossa natureza humana. Nós estamos no pecado, fomos gerados no pecado, e o que nós merecemos é o inferno. Sim, eu e você merecemos o inferno, aleluia. E por que, pastor, tu está dizendo isso? Eu quero que você compreenda o que é graça, sabendo você exatamente qual é a sua condição, aleluia. Por mais que eu tente ser bom, por mais que eu tente, Paulo mesmo dizia, quando eu tento fazer o bem que eu quero, eu não consigo, aleluia, mas o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo, eu acabo prejudicando pessoas, eu acabo machucando pessoas, eu acabo magoando pessoas, aleluia, oh aleluia. Eu quero que você compreenda, meu amado irmão,
O nosso pecado está diante de Deus, latente, patente, está diante dos olhos dele. E o que nós merecemos é a pior parte do inferno. E como foi falado aqui, aquela cruz não era para Jesus, era para mim. A cruz que Jesus tomou e carregou o patíbulo nas suas costas tinha o tamanho de outra pessoa, porque os furos eram pré-fabricados, eram feitos antes, porque aquilo era carvalho, carvalho era muito duro. Então eles tinham que fazer, eles não iam conseguir pregar ali na hora, então eles furavam antes. E eles mediam a pessoa que seria morta e carregaria aquela cruz. E aquela cruz tinha o tamanho de Barrabás. Mas como ele foi solto, o nosso Cristo, que era bem menor que Barrabás, teve que assumir aquele lugar. A cruz não tinha o tamanho do nosso mestre, sabe por quê? Porque ela tinha o meu tamanho. Aleluia, quem merecia aquela cruz. O segundo hino que nós cantamos aqui no início do culto. Aleluia, aquela coroa era minha. Aquela coroa que não era de ouro, aquela coroa que não era de prata, que não tinha pedras preciosas, aquela coroa era minha. Eu merecia os cravos, eu merecia a cruz, eu merecia o sofrimento, eu merecia as quarentenas de açoites, eu merecia. Fica apavorado que de vez em quando a gente vê, principalmente na televisão. Qual é o seu maior defeito? Eu adoro quando eles fazem essas perguntas, porque a hipocrisia é de bater recorde mundial. Daí a resposta assim: ai, meu maior defeito é ser bom demais para as pessoas. Ah, mentiroso do inferno. Tu é ruim que é uma carniça, tá aí separando de bom. Ai, o meu maior defeito é ser perfeccionista. Mas vá pro inferno! Nós somos ruins. Alguém corta nós no trânsito, a gente diz: seja abençoado. Não, irmão, a gente manda pro inferno. E isso é uma coisa corriqueira. Alguém te prejudica no serviço e a gente fica pensando: oh, Jesus, bem que podia capotar o carro, não morrer, né? A gente não é tão cruel ao ponto de querer a morte das pessoas, mas capotar o carro, uma perda total, eu sei que ele não tem seguro, né? A gente é ruim, irmãos. Não, eu não sei se é só eu, aleluia, mas a nossa natureza é ruim. Eu quero que você compreenda e saia daqui sabendo que o que faz com que nós venhamos a ser aceitos pelo Senhor não é nada mais, nada menos do que algo que é chamado de graça. É a graça manifestada em nós. E tu sabe que esta semana eu descobri algo que eu ainda não tinha parado para pensar, mas é uma grande verdade. Sabe, no Getsemane, na noite em que o Senhor foi traído, logo após a Santa Ceia, hoje nós vamos tocar no corpo e no sangue do Senhor. Jesus vai ao Getsemane com seus discípulos. E algo acontece. Ele vai orar. E em um determinado momento da oração, a angústia vem, ele enxerga os cravos. Ele enxerga a cruz, ele enxerga a traição, ele enxerga que seria vendido, ele enxerga tudo isso. Só que vem um cálice para ele. E Jesus, em oração, ele diz assim: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice de sofrimento, sem que eu beba. E eu nunca tinha entendido que cálice era esse.
Mas enquanto eu orava, o Senhor me fez ver algo que eu não tinha visto até hoje. Este cálice que o Senhor disse: não, se possível deixa que outro beba, eu não quero beber isso. Era o cálice da ira de Deus sobre mim e sobre você. E quando o cálice da ira de Deus, Jesus na sua oração diz: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Eu creio que o inferno deu um brado e diz: uau, ele não vai até o final. Mas Jesus segue a oração e ele diz: mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. Não seja feita a minha vontade, seja feita a tua, Senhor. E o inferno ali foi derrotado, pois Jesus aceitou beber o cálice, aleluia, do meu sofrimento. Aceitou beber o cálice da ira de Deus que seria derramado sobre a humanidade. Ele aceitou beber o cálice de sofrimento, a taça do Senhor que estava transbordando da ira. E isto aqui, exatamente isto aqui, é graça. A graça do Senhor não é comum, a graça do Senhor é maravilhosa. Porque é um favor imerecido, eu não mereço, mas Ele me salvou. Eu não mereço, mas Ele me comprou. Eu não mereço, aleluia, mas Ele me trouxe até aqui. Eu não mereço, mas Ele me limpou. Eu não mereço, mesmo eu sendo ruim, mesmo eu sendo pecador, mesmo eu sendo miserável, ainda assim Ele aposta em mim, e isso é graça. E eu quero falar rapidamente sobre alguns aspectos da graça. O primeiro aspecto da graça não poderia ser outro, é que esta é uma graça que ela é salvadora. Graça salvadora. O texto que nós lemos: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Eu tendo fé em Jesus Cristo, o Senhor manda um presente. Sempre quando você ouvir dom, dom é um presente que não tem a ver com merecimento. Isto é graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Se eu crer em Jesus Cristo, eu serei salvo não porque eu mereço, mas porque Ele me comprou naquela cruz. Porque Ele foi até o final com o plano de salvação do seu Pai. Jesus foi até o final. E o primeiro propósito e o maior propósito da graça do Senhor é nos salvar. Sabe por que nós poderemos um dia, talvez, se esforçarmos bastante a ouvir, aleluia, o soar da trombeta naquele dia? É porque a graça nos alcançou, porque eu não mereço ouvir nada, mas mesmo assim, Ele aponta para o seu Pai os cravos, as marcas das mãos, e Ele diz: Pai, mesmo eles não merecendo, eu os comprei, eles são meus. Eles são meus, eles são meus. Ah, Senhor, não vai ter um outro meio de nós orar hoje senão de joelhos. Não vai ter uma outra maneira de nós orar nessa noite que não seja de joelhos. Aleluia, aleluia. Pois Ele nos salvou, mesmo nós não merecendo. E tem uma palavra de Romanos, capítulo 5, verso 20, a parte C, que diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia, sabe o que é isso?
Eu era um pecador, eu era um miserável, ainda sou, mas vamos, aleluia, dizer: eu era um pecador, eu era um miserável, eu era um pornográfico, eu era um traidor, eu era um miserento, eu era um lazarento, alguém que compra e não paga, eu era uma carniça. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aonde o pecado fez miséria, o que o Senhor vai fazer através da graça é muito maior. Aleluia. Talvez você fez de tudo para o inferno, aleluia, ser propagado na terra, mas Deus quer te usar muito mais para o reino dele, muito mais para a glória dele, muito mais, muito mais. Deus te salvou, não é para você ficar aplastado no banco. Deus te chamou para fazer a obra dele, porque aonde abundou o pecado, aonde abundou o pecado, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mesmo nós não sendo merecedores. Eu tenho que correr. Aleluia. A graça do Senhor, ela não é apenas salvadora. Eu orava nessa madrugada e eu disse: Senhor, qual é a melhor forma de eu falar isso num título curto? E o Senhor me disse: esta graça é o amor em graça. Eu disse: uau, aleluia. Eu quero que você compreenda uma coisa, irmão. Aleluia. Qual é uma das coisas que Jesus disse: ame o teu próximo como a ti mesmo. Eu não digo apenas para vocês amar quem ama vocês, mas eu digo para vocês amar os vossos inimigos. Agora eu te pergunto, qual é a maneira humana de você conseguir isso? Aleluia, isto é uma tarefa impossível. Aleluia, como você pode amar? E eu quero falar aqui só de pessoas que nos prejudicam. Eu não quero falar de pessoas boas, porque próprio Jesus disse: olha, amar quem te ama, amar quem te faz o bem é uma barbada, não há ganho nenhum nisso. Aleluia, é simplesmente um reflexo. Você faz isso sem fazer força. A questão não é essa, a questão é eu amar quem me prejudica, é eu amar quem me persegue, é eu amar, mas como fazer isso? E daí o Senhor, enquanto eu orava, Ele disse: esse é o amor em graça. Aleluia. Quando a graça de Deus é derramada sobre a minha e a tua vida, nós vamos começar a ter compaixão dos outros, porque os nossos olhos irão mudar. Aleluia, a nossa mente irá mudar. E daí você começa a ver o pecador, o miserável, aquele que te prejudica, aleluia, com outros olhos, porque a compaixão do Senhor, através da graça de Deus manifestada na minha vida, aleluia, pelo derramar da graça, eu vou começar a ter misericórdia de quem me persegue, eu vou começar a ter misericórdia de quem me prejudica. Esse é o amor em graça. Porque essas pessoas, elas não são dignas do nosso amor. Ela não é verdade. Aliás, se você perguntar para a maioria delas, elas nem querem o nosso amor. Não tem a ver com essas pessoas quererem o nosso amor. Jesus não mandou amar o teu inimigo se ele quiser. Não, o teu inimigo, ele pode te odiar, ele pode querer a tua morte, ele pode querer te prejudicar. Aquela pessoa que te prejudica, às vezes é um familiar, às vezes é um vizinho, às vezes é um colega de trabalho, às vezes é alguém que está te prejudicando. Qual é a única maneira de nós conseguirmos, aleluia, viver, aleluia, para a honra e glória de Jesus? Qual é a única maneira? Como eu conseguirei amar essas pessoas? É a graça de Deus. É a graça de Deus. Onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Essa graça que desce poderosa, essa graça que desce maravilhosa sobre a minha e a tua vida, vai começar a nos dar capacitação para que a gente ame quem nos persegue. É a graça de Deus derramada na minha vida que vai me capacitar a amar quem não merece o meu amor. Porque eu também não sou merecedor. E da mesma maneira que eu, não sendo merecedor, o Senhor me escolheu, o Senhor me salvou, o Senhor apostou na minha vida. Ele vai começar a derramar essa graça sobre mim. E eu vou começar a ver, aleluia, que aquelas pessoas também precisam de Jesus. E isto é o amor manifestado na graça do Senhor derramada sobre a minha vida. Amor em graça. E não é amor de graça, porque o amor não é de graça. É o amor
em graça. Aleluia. Eu quero ir adiante. Outro aspecto da graça do Senhor é que a graça é aquela que nos dá suporte. Pastor, não entendi. Sim, a graça do Senhor é aquela que nos capacita a suportar as lutas, as provas, as provações, é aquela que nos capacita a suportar o momento de dor, é aquela que me capacita a suportar o momento de perda, o momento de luto, o momento em que as coisas todas deram errado, o momento, aleluia, em que tudo que os planos foram embora, onde o casamento acabou, o que faz com que eu, aleluia, esteja capaz de suportar esta prova, é a graça de Deus manifestada na minha vida. Oh, aleluia. Aleluia. É a graça de Deus que me faz levantar todas as manhãs, mesmo em meio a uma depressão. É a graça de Deus que me faz levantar todas as manhãs, mesmo com dores, mesmo com sofrimento. É a graça de Deus que me faz levantar mesmo Satanás sussurrando, aleluia, que tudo vai dar errado, que eu não mereço nada, que nada vai acontecer, que é melhor eu ir para a beira de uma faixa com os meus filhos e me atirar na frente de um caminhão. Aleluia, sabe o que faz eu permanecer de pé diante de tudo isso? É a graça de Deus manifestada na minha vida. É a graça de Deus que faz com que eu não procure uma corda para me pendurar. É a graça de Deus que me dá forças para suportar a dor, mesmo quando o grito é alto na nossa alma. É a graça. E Paulo, em 2 Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, Paulo, ele tinha um monte de dificuldades que ele precisava ensinar, orientar. Então a primeira carta é uma carta muito didática. Só que a segunda carta já é num tom um pouco diferente. E um dos problemas que estava acontecendo é que as pessoas estavam dizendo que Paulo não era apóstolo. Aleluia, quando eles não tinham mais o que falar da teologia de Paulo, eles começaram a meio querer depreciar Paulo, para que Paulo entendesse, para que as pessoas entendessem que Paulo não era discípulo, que ele não era digno de ser ouvido. E então Paulo começa a falar suas credenciais. Então Paulo, ele começa a dizer, pois é, mas esses camaradas que estão falando aí que o meu apostolado não vale, eu quero que vocês entendam uma coisa: eu já passei por tribulações, eu já passei por naufrágios, eu já passei por 3 quarentenas de açoites menos uma, eu já passei por 3 naufrágios, eu já fiquei uma noite e um dia à deriva no mar, diante do abismo, eu já fui apedrejado uma vez, pararam de me atirar pedras porque acharam que eu tinha morrido. Paulo, ele começa a falar acerca dos seus sofrimentos, aleluia, e eu quero que você compreenda que Paulo estava criando um argumento para mostrar ao povo, e daqui a pouco, ele, na sequência do assunto, ele diz assim: eu conheço um homem, que não sei se no corpo ou fora do corpo, foi arrebatado ao 3º céu, e ele viu coisas inefáveis, que aos homens não é digno de conhecer e nem de falar. Eu não posso falar o que eu vi lá. Aleluia. E Paulo, quando ele diz dessa revelação extraordinária de ter sido arrebatado ao 3º céu, Paulo, ele diz assim: e por isso, para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Paulo aqui, ele fala de um espinho que foi colocado na carne dele. Paulo, ele estava reconhecendo o motivo pelo qual Deus tinha permitido aquele espinho permanecer nele.
Porque Paulo também diz: olha, acerca do qual eu orei por 3 vezes para que o Senhor tirasse de mim. Paulo era daquelas pessoas que oravam, as pessoas eram curadas. Paulo orava, Jesus curava. Paulo orava, Jesus ressuscitava. Paulo orava e doenças eram, aleluia, curadas instantaneamente. Demônios iam embora. Mas este mesmo Paulo, que carregava aquele espinho da carne para que ele não ficasse bobo, para que ele não ficasse besta, pela excelência da revelação. Aleluia. Aleluia, esse mesmo Paulo, ele tinha convicção: eu sei por que eu estou sofrendo. E eu já pedi por 3 vezes, eu não peço mais. Sabe, em outras palavras, ele está dizendo: eu pedi por 3 vezes, o Senhor não quis, então pronto, eu vou conviver com isso. Imagine você, alguém aqui já colocou uma farpa de madeira no dedo? Aleluia. É uma coisa que incomoda, irmão. Mesmo o teu dedo sendo muito maior que aquela farpa, que muitas vezes você nem consegue ver, aleluia, aquilo ali te causa uma dor, e tudo que você pega, você sente a dor. Agora você imagina, Paulo, ele usa a figura de linguagem, um espinho na carne, algo que doía nele. E nessa noite eu não quero entrar em conjecturas sobre o que era o espinho na carne de Paulo, não me interessa, irmão. O que me interessa saber é o teor. Aquilo trazia um sofrimento todos os dias para Paulo, mas Paulo sabia o porquê, aleluia, Deus tinha permitido aquele sofrimento. Oh, aleluia. Ele reconhecia o motivo nobre pelo qual o Senhor tinha permitido que ele ficasse enfermo. E eu quero aqui nessa noite, enquanto eu orava nessa madrugada, o Senhor me disse o seguinte: tem dificuldades que o Senhor nunca vai tirar de você. Essa aqui você não queria ouvir, nem eu. Aleluia, tem dificuldades que o Senhor nunca vai tirar de você. Sabe o que é isso? Um espinho na carne. Imaginem vocês, vamos fazer um exercício aqui mental. Imagine que nessa madrugada o Senhor bradasse na terra e colocasse 10 milhões de euros na conta de cada um de vocês. 70 milhões de reais na conta de cada um de vocês. E daí alguém diria assim: uau, se Deus fez isso no domingo, no quarta-feira a igreja vai estar lotada. Não. Sabe o que vai estar lotado, irmão? A igreja vai ter menos gente. Sabe o que vai estar lotado? Vai estar lotado a Polícia Federal lá em Porto Alegre, as pessoas tirando o passaporte para ir viajar. Aleluia. Aleluia, porque se o Senhor fizesse isso, nunca mais a gente ia pensar: não, nunca mais trabalho, nunca mais, não, agora eu vou ajudar meus parentes, agora eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Irmão, eu quero que você compreenda por que tem gente que vai ser pobre uma vida inteira, porque o dia que tiver dinheiro não vai para o céu. Isso aí é um espinho na carne, irmão. Aleluia, porque tem gente que não está preparado para ganhar dinheiro. Ah, então todo crente tem que ser pobre. Não, bem pelo contrário. Sabe o que Deus mais quer? Deus quer que o dinheiro não me domine ao ponto dele poder me dar dinheiro, aleluia, e eu não ser perdido por causa disso. Mas aqueles que estão numa situação ruim por anos, décadas, tem muita gente que Deus não pode abençoar. Tem gente que Deus nunca vai dar um carro, porque o dia que der o carro ele se mata nas estradas. Ai, meu sonho era ser rico. Irmão, se tu fosse rico e tu pudesse ver um filme de ti, bobalhão, besta, arrogante, soberbo, depois que a tua conta bancária estivesse cheia de dinheiro, você saberia que não iria para o céu. Então é muito melhor você pobre e salvo, aleluia, pela graça do Senhor, aleluia, do que você cheio do dinheiro indo para o inferno. Isso aqui é um tipo de mensagem que não é pregada em igrejas, aleluia, normais. Aleluia, por quê? Porque isso aqui afasta as pessoas. Eu não quero que você entenda, aleluia, isso como algo que vem para te afastar. Não, isso aqui vem para nos ensinar que tem lutas que nós passamos que nunca nós vamos vencer. Porque quem colocou elas e quem permitiu elas foi Deus. Sabe por que tem gente que vai pregar a vida toda com medo? É a vida toda. Porque o dia que não tiver mais medo, perde um pouco do temor, e daqui a pouco vai ser mais estrelinha do que servo.
Sabe por que muitos de nós têm dificuldades para cantar? Sabe por que muitos de nós têm dificuldades para tocar? Sabe por que muitos de nós têm dificuldade de falar de Jesus para as pessoas? Aleluia! É importante, irmão, que muitas dessas dificuldades você nunca perca, porque isso vai fazer com que você chegue naquele grandioso dia ouvindo o soar da trombeta. Aleluia, o dia que eu for autossuficiente, o dia que eu for o bonzão, o dia que eu não me preocupar com a mensagem que é para pregar, irmão. Aleluia, quem me conhece sabe, semana de Santa Ceia eu não presto para nada, a minha mente está toda envolvida. Vocês acham que eu gosto de ficar assim? Não, eu não gosto, eu detesto. Para mim a semana mais feliz é a semana que eu não prego. Aleluia, meu irmão, porque daí eu consigo pensar em outras coisas. Aleluia, mas é bom isso, tu vai acostumar. Não, eu sei que eu não vou acostumar. É preciso que eu seja assim, para que eu possa ouvir o Senhor e entregar aquilo que Ele quer, não aquilo que eu quero. Isso é a graça do Senhor derramada. É a graça. Oh, aleluia. E Paulo ora: Senhor, tira de mim esse espinho. E Deus diz o que para ele? Paulo, minha graça te basta. É a graça que te faz suportar tudo isso. É a graça que te faz, aleluia, você poder suportar pregar com medo, pregar com anseio, com receio, aleluia, você cantar, você falar de Jesus para alguém, aleluia. Então tem espinhos na carne que o Senhor não vai tirar, irmãos. Tem alguns que Ele vai tirar, aleluia, mas tem alguns que Ele não vai tirar. Aleluia. E o interessante é a gente ser inteligente o suficiente e ter a revelação dele para saber aquilo que o Senhor não vai tirar. Porque a hora que eu entender que aquilo o Senhor não vai tirar da minha vida, eu paro de lutar contra. Porque Paulo fez o que no texto? Ele disse: eu orei por 3 vezes. Ele não disse: ó, eu orei e sigo orando. Não, ele não segue mais orando, porque Deus já falou: aleluia, minha graça te basta. E nessa noite eu tenho uma palavra para pessoas aqui. Aleluia, talvez você não seja bom o suficiente. Talvez você esteja lutando, aleluia, com situações que você não sabe como resolver. Nessa noite eu tenho uma palavra do Espírito Santo para te dizer: filho, a minha graça te basta. 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 Ah, Senhor, a luta está grande, a minha graça te basta. Ah, Senhor, os meus filhos estão no mundão. Ah, filho, a minha graça te basta. Ah, Senhor, eu estou lutando no emprego. Filho, a minha graça te basta. Aleluia. Ah, Pai, eu estou lutando com os meus filhos, eu estou lutando na família, eu estou lutando no meu casamento. Ah, filho, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Em outras palavras, tendo a graça de Deus, você não precisa de mais nada. Tendo a graça de Deus, você não precisa de mais nada. Aleluia. Talvez você tenha chegado a um ponto de dizer: Senhor, o que eu preciso para sobreviver? Ah, Senhor, como eu vou vencer? Como eu vou conseguir transpor as barreiras? Como eu vou conseguir, Senhor? Está muito difícil, está doendo. E Deus, pelo Espírito Santo, diz para você: a minha graça te basta. Você não precisa de nada além da graça. Você não precisa de nada além da graça. Essa graça maravilhosa. Essa graça maravilhosa. Essa graça maravilhosa. Essa graça que nos constrange. Essa graça. Tem gente que vai pregar com medo a vida toda. Tem gente que vai cantar apavorado a vida toda. Aleluia, são espinhos que nós vamos ter que aprender a lidar com eles. Aleluia, mas é pela excelência da revelação. Os pregadores que pregam com medo são os que receberão as mensagens extraordinárias do Senhor. Os compositores que têm medo de não ser a voz de Deus, aleluia, falando com eles, serão aqueles que receberão louvores que serão cantados no Brasil inteiro.
Os ministérios de louvor que têm medo de não ser bom o suficiente, aleluia, serão os que o Senhor vai levar pelas nações, aleluia, nesses dias. Eu quero que você compreenda, meu amado irmão, a gente nunca é bom o suficiente, aleluia, e é bom que a gente seja assim, totalmente dependente, é a graça, a graça do Senhor te basta, a graça do Senhor te basta, a graça do Senhor te basta. E eu encerro a mensagem falando, aleluia, sobre a graça poderosa. Aleluia. Eu quero que você compreenda uma coisa. Eu não estou falando sobre todos os aspectos da graça, eu estou citando, pontuando alguns. Tem muito mais do que isso. A graça, ela é muito mais abrangente do que isso. Estou falando aquilo que o Senhor me permitiu e o tempo já estourou, então eu tenho que encerrar aqui. Mesmo que eu tivesse mais, eu ia ter que dar uma torada na mensagem. Deus só me deu isso mesmo. Aleluia. Mas se você for estudar, você vai ver que a graça do Senhor, ela é muito maior e mais abrangente e mais poderosa. Aleluia. Só que eu quero encerrar aqui dizendo, quando Paulo conversa com Deus, e Deus diz, Paulo, a minha graça te basta. E Deus diz assim, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Olha o que a graça faz. A graça faz que alguém incapaz como eu receba mensagens poderosas. A graça faz isso, é a graça que é poderosa, não sou eu. Não é você, nunca foi você, nunca é sobre você, é sempre sobre Ele. Essa graça que é poderosa para te salvar. Essa graça que é poderosa para usar você numa mensagem. Essa graça que é poderosa para te instrumentalizar como profeta na casa. Essa graça, aleluia, que Deus derrama sobre ti. Você consegue entregar uma palavra profética para alguém. É a graça do Senhor que derrama poder para que você ore por alguém e essa pessoa seja curada. Não é porque você merece, não é porque você é bom, não é porque você jejua mais que os outros, mas é porque a graça é a graça que te dá poder. Pois a graça do Senhor, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Ei. Em 2 Coríntios 12:10, no finalzinho, Deus diz assim, porque quando estou fraco, aí eu sou forte. E eu gosto demais desse texto, irmãos. Porque estar é transitório. Estar é um momento. Note que o texto não diz, quando eu sou fraco, aí eu sou forte. Não, isso seria um paradoxo. Aleluia. Mas o texto diz, porque quando estou fraco, aí sou forte. Sabe quando é que Deus nos torna fortes nele? Quando nós reconhecemos as nossas fraquezas, porque foi isso que Deus disse, com o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aleluia. Sabe quando Deus vai usar uns pregador doidinho? Aleluia. Quando ele sabe que ele não tem nada para oferecer, quando ele sabe que dele não sai nada, ou é Deus abrir o céu e mostrar, ou aleluia, ou é Deus, é a dependência dele, aleluia, a graça do Senhor manifestando na minha fraqueza. É a graça do Senhor manifestando a tua fraqueza. É a graça do Senhor que fará você usado com poder nesses dias.
Não tem a ver com o quanto você é bom, não tem a ver com o quanto você tem teologia, não tem a ver, aleluia, com isso, tem a ver com a graça, tem a ver com a graça, aleluia. Se coloque de pé. Aleluia. Como acontecem curas em nosso meio, como acontecem atos poderosos de Deus em nosso meio. Aleluia. Enquanto eu orava, o Senhor me disse: é a graça de Deus sobre ti, que te dá poder do Espírito Santo para realizar a obra do eterno. Aleluia, eu quero que você entenda. Oh, aleluia. Mas o poder da cura quem é? O poder do Espírito Santo. Aleluia, o poder do Espírito Santo. Aleluia, mas é pela graça, não é porque eu mereço. Aleluia, oh aleluia, é a graça do Senhor manifestada na minha vida. Aleluia, que traz o poder do Espírito Santo e pessoas são curadas. Nessa noite, nós vamos orar em 1 minuto. Sai do teu lugar, vem aqui se você sentir te ajoelhar. Aleluia, eu vou me ajoelhar. Oh, aleluia, nós temos Santa Ceia, irmão. Então não fica demorando aí, pede licença, dá licença aí que eu preciso. É a graça do Senhor manifestada na minha vida. É a graça do Senhor manifestada na minha vida. Hoje ninguém vai orar por você, aleluia, com as mãos impostas. Aleluia, hoje, aleluia, nós queremos reconhecer a graça. Vem aqui na frente, vem no altar, vem no altar, vem no altar, vem no altar, vem no altar. Aleluia, hoje diante do altar nós vamos reconhecer a nossa miséria, reconhecer a nossa fraqueza, reconhecer o quanto precisamos, reconhecer, aleluia, oh aleluia, no final do culto, se alguém precisar de oração, unção com óleo, nós vamos ungir você no final da reunião, aleluia, mas agora, nós queremos orar, aleluia, aqui, aleluia, sobre isto, sobre o que o Espírito Santo tem falado conosco nesses dias, oh aleluia, o Senhor quer, aleluia, manifestar a graça dele sobre ti, o Senhor quer manifestar a graça dele sobre ti. Oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia, é a graça. Você não é bom o suficiente, você nunca será. Aleluia, você não é perfeito o suficiente, você nunca será. Oh, aleluia, é a graça. Você prega pela graça, você canta pela graça, você manifesta pela graça, você será salvo pela graça, você suporta as batalhas pela graça, você suporta as guerras pela graça. É a graça do Senhor manifestada sobre a tua vida. O Senhor quer te salvar aqui essa noite. Oh, aleluia, sai do teu lugar, vem aqui, nós vamos orar com você e por você. Senhor, meu Deus, meu Pai, na beleza da tua santidade, aqui está a tua igreja. Oh meu Pai, a tua palavra foi pregada, Pai querido. Agora, meu Deus, revela esta graça maravilhosa sobre a vida dos teus filhos. Oh Pai querido, que nós nessa noite possamos ter, aleluia, voltar para casa com esse entendimento verdadeiro acerca da tua graça. Oh Pai querido, vem sobre cada um de nós e faz a tua vontade. Vem sobre cada um de nós e faz o teu querer. Haja, Pai, de uma maneira extraordinária em nós, em nossas vidas. Oh Pai querido, nós precisamos mais da tua graça para suportar as lutas. Nós precisamos mais da tua graça para vencer a depressão. Nós precisamos mais da tua graça para sobreviver às batalhas. Pai, as nossas guerras pessoais. Pai, as nossas guerras internas. Dá-nos mais da tua graça, Senhor. Pai querido, instrumentaliza-nos. Senhor, que seja noite de lágrimas, que seja noite de cura, noite de libertação, noite de transformação, noite de reconhecermos a graça. Esta graça poderosa. Senhor, Senhor. Xeremihanda-labaçu. Cura-nos, Senhor, encha-nos, Senhor, mostra-nos, Senhor, a tua graça manifestando em nós. Oh, a tua graça, a tua graça.